empatou com o Bahia em 2-2 e até o momento são 2 rodadas de Brasileirão e apenas 1 ponto. Não podemos esquecer que Brasileirão é sobre pontuar, não é sobre desempenho. E aliás, tá faltando os 2 pro Santos. Vamos conversar sobre a partida de ontem. É que o Santos teve vontade sim de buscar o resultado. Aliás, jogar dentro de casa é obrigação fazer os 3 pontos. E aqui eu não vou nem entrar no mérito que o Bahia é um time mais qualificado que o Santos. A gente não precisa falar sobre grandeza, que eu não tô diminuindo a grandeza do Santos, mas, por exemplo, o Santos acabou de voltar de uma Série B e o Bahia tá disputando Libertadores. Então, assim, além do Bahia ser mais qualificado que o próprio Vasco, que a gente foi derrotado na semana passada, é um time mais encaixado, que trabalha mais tempo junto, enfim, mas era obrigação vencer dentro de casa ontem e vontade não faltou. O que faltou foi qualidade técnica, foi variação tática, foi tentar surpreender o adversário. O Santos se tornou um time muito manjado, muito óbvio. O adversário vem jogar contra o Santos, já sabe como agir, porque o Santos não muda. Inclusive, há problemas crônicos no Santos que mesmo com mudanças de técnico, esses problemas permanecem. E aí eu até gostaria de fazer uma breve análise sobre o trabalho do Caixinha, mas acho que cabe um vídeo especificamente falando só dele, porque eu sempre defendi que um técnico precisa de tempo para implantar suas ideias, para que o elenco assimile tudo e consiga pôr em prática tudo que ele propõe. Inclusive, ele até falou sobre falta de tempo e a gente fica achando um pouco de incoerência nessa fala, quando a gente viu que teve quase 20 dias, acho que mais de 20 dias pós a eliminação do Paulistão até a estreia do Brasileirão, e o tanto de folga que o elenco teve. Como que a gente fala que falta tempo se deu tantas folgas assim? Então fica um pouco confuso esse trabalho do Caixinha, até porque a gente pode dividir esse trabalho dele em 2 partes aqui, para não me alongar tanto, porque, como eu disse, vale um vídeo só dele, mas eu quero saber a sua opinião sobre o trabalho do técnico Pedro Caixinha. A gente pode falar dele com Neymar e dele sem Neymar, porque são aproveitamentos extremamente diferentes. Com o Neymar em campo, o Santos teve mais ou menos um aproveitamento ali de 70%. Já sem o Neymar em campo, esse aproveitamento cai drasticamente para menos de 30%. Então, aquele problema que já falávamos volta a se repetir. Santos tem uma Neymar dependência e não deveria ter. Não deveria ter, porque a gente sabe da qualidade técnica do Neymar, mas a gente sabe também que ele veio para se recuperar de uma lesão, ele tá sem ritmo de jogo, ele é um atleta de 33 anos e nem sempre ele vai estar à disposição. Como ele não está à disposição agora, ele deve estar à disposição contra o Fluminense, mas enfim, só pra gente fazer esse balanço, até porque o Santos investiu bastante nessa janela de transferências, e até agora ainda não surtiu tanto efeito, né? Por exemplo, o Roleiser, que foi a 2ª maior contratação da história do Santos, ainda não mostrou muito ao que veio. Ele tem qualidade, isso é fato, ele ainda tá entrando no ritmo de jogo, tá se entrosando com o elenco, mas a gente espera um pouco mais dele. E, enfim, ontem a partida contra o Bahia, como eu comecei dizendo, teve muita vontade, só que falta qualidade técnica e também treinamento adequado, falta variação tática. O Santos se tornou um time muito manjado para os adversários, muito óbvio. O adversário joga contra o Santos, já sabe o que vai fazer, já sabe quais são os manetes, né, do Santos. Então fica complicado você conseguir se destacar. E aqui eu vou trazer outro ponto importante. Brasileirão é um campeonato de pontuar, não é campeonato de desempenho, como podem ser quando tem mata-mata, né? Que uma partida decide tudo e coisas pontuais também ditam o rumo das coisas. No Brasileirão você precisa pontuar, porque o torcedor santista sabe que em 2023... faltou isso aqui para não ser rebaixado, só que o Santos brincou com a sorte e o pior aconteceu. Por quê? Porque deixou de fazer pontos importantes. E muitas vezes
deixar de pontuar pode ser um grande problema no futuro. Não aproveitar esse começo de temporada onde os times estão preocupados com outras coisas. Por exemplo, o Bahia, que é um adversário hoje com mais qualidade técnica que o Santos. Claro, a gente subiu da Série B, eles estão jogando Libertadores. Então eles estão focados na Libertadores enquanto tá jogando Brasileirão. E o Santos, por enquanto, no final do mês, se eu não me engano, já começa a Copa do Brasil, mas por enquanto só tinha o Brasileirão pra focar, pra se dedicar, pra desempenhar bem e não tá conseguindo. As peças não estão funcionando da maneira como a gente gostaria. Aliás, né? Bom, vamos fazer uma análise individual rapidíssima de cada atleta. Brazão fez uma excelente defesa. Novamente ele fez uma excelente defesa. Como foi no jogo contra o Vasco também, que salvou o gol. Só que aí o que acontece? Com erros defensivos a gente acaba tomando gol. E aí ele fazer uma defesa brilhante não serve pra gente conquistar o resultado. Ali podem falar que, o segundo gol, talvez ele saiu errado, mas também teve problema com o Gil, teve problema com o Sherman. Foi um conjunto de erros, não foi um atleta que fez o Santos tomar o segundo gol, nem o primeiro. Enfim, Sherman tá sendo muito cobrado pela torcida. Eu acho que o psicológico tá pesando e também falta concorrência de posição. A pressão tá toda nele, não tem quem pôr no lugar dele pra estimular um pouco, né, essa competitividade. Então, ou seja, a torcida tá toda pressionando ele porque ele é a única opção, ele é um jovem ainda, a gente não pode esquecer disso, que tá sendo pressionado e que nem sempre vai desempenhar o que a gente espera. Então, toda a culpa dos erros tá caindo sobre as costas dele. O Gil fez uma partida muito abaixo ontem, aliás, né, ele tem cometido alguns erros, lá contra o Vasco também não tinha sido uma excelente partida, mas ele é o cara experiente, ele é o cara que ajuda com a sua experiência e até o momento eu não vejo opções no elenco que façam mudar essa zaga titular que a gente tem no momento, que é Gil e Zé Ivaldo. Não vejo o Luizão assumindo posição deles, não vejo o Luan Pérez assumindo, e quem dirá o Baço, né? Então, outro ponto, falta contratar. E, aliás, o Santos poderia ter buscado alguma contratação nessa janela de exceção. Será que não tinha nenhuma opção? Vai esperar ali o meio do ano para fazer algum tipo de contratação? Bom, aí a gente também já entra em outro ponto, né? Que foi a falta do planejamento. Quantas vezes nós falamos que o Santos não se planejou para essa temporada? Ficou ali no papo da reconstrução e tal. Claro, trouxe o Neymar, que foi um fator surpresa, que muda muito as coisas, só que ele não vai decidir sempre, não vai estar sempre disponível e a gente não pode jogar todas as esperanças em cima do Neymar. Bom, Zé Ivaldo fez um bom primeiro tempo, ali no segundo tempo já foi caindo o rendimento, e é interessante a gente falar que o rendimento geral do Santos foi ruim ontem, né? Então, indo para Escobar tem muita vontade, muita garra, só que falta também um pouco de qualidade técnica, então não é em todas as partidas que ele vai ajudar. Acho que é assim que eu posso dizer. O Schmidt é lento. Aliás, né, que a gente já pode falar sobre a entrada do Pituca, poderia ter sido no lugar do Schmidt, não no lugar do Bom Tempo, que pra mim é um jogador que tem estrela, que tá amadurecendo. Ontem não jogou bem, Bom Tempo não jogou bem, mas eu não teria tirado ele pra colocar o Pituca, eu teria trocado com o Schmidt. Barreal ontem também fez uma partida muito abaixo. A gente tinha elogiado bastante a partida dele contra o Vasco, mas ontem foi totalmente ineficaz, nada funcionou. E por isso que eu digo, o desempenho geral do time não funcionou. Às vezes não é culpa de um atleta em específico, né? O rendimento do coletivo não funciona e a gente começa a apontar erros individuais, falhas individuais, enfim. O ataque. Roleiser, como eu já falei rapidamente sobre ele, ainda estamos esperando ele mostrar que veio, tem muita qualidade, mas ainda não mostrou pro torcedor o que o torcedor estava esperando. Claro, pouquíssimas oportunidades ele ainda teve. Guilherme, eu não consigo entender porque o Guilherme não vai pro banco. E aqui não é sobre a pessoa Guilherme, que aliás é um cara super humilde, super gente boa, mas às vezes faz bem pro atleta ir um pouco pro banco.
técnico, porque não tá funcionando, e além de não tá funcionando, ele tá se desgastando psicologicamente com a torcida. Isso faz mal pro atleta, ele tá pressionado, já faz tempo que ele tá pressionado. Por quê? Porque não marca gols e porque perde muitas chances claras, né? Tá finalizando errado, aquela falta que ele bateu foi lá no Canal de Santos. Então, assim, às vezes é saudável pro jogador, o Caixinha até justificou, eu não vou abandonar o atleta, isso é um recado pro grupo e tal, mas, pô, às vezes você tá desgastando o atleta em vez de não abandonar o atleta. Então, sim, pra mim não fez tanto sentido, até porque quando ele coloca o Soteldo muda o dinamismo do jogo. Muda, porque o Soteldo não é um jogador fixo, o Soteldo vai pra lá, vai pra cá, ele se movimenta, ele busca, né, criar as jogadas. E o Guilherme, claro, ajuda muito na marcação, mas a gente espera de um atacante mais do que ajudar na marcação, a gente espera de um atacante que cria oportunidades de gol. E o Tiquinho tem uma excelente presença de área, mas ontem faltou um pouco, deixou um pouco a desejar, né, eu até fiz o trocadilho, foi por um tiquinho que ele não fez aquele gol ali no final do primeiro tempo, que teria sido importante para o Santos, porque poderia ter feito o Santos sair com os 3 pontos. Então aqui eu fiz essa breve análise de cada peça, não para culpar cada um, é para mostrar que o contexto geral tá com algum problema, né? O Caixinha substituiu bem? Substituiu, até porque Tassiano entrou com muita vontade, ele também foi um jogador, assim como o Soteldo, que mudou o dinamismo da partida. Fez o gol, ele e o Pituca, né? Então o Caixinha substituiu bem. Mas em contrapartida, aí ele me põe Veron, que é um jogador que a gente vê que tá bem abaixo fisicamente. Eu tinha elogiado ele no amistoso, mas já contra o Vasco voltei a criticar porque ainda não mostrou pra que veio, né? E também temos David Washington, que aliás falta ritmo de jogo. E a gente não pode compará-lo com o Tiquinho, já que eles não têm as mesmas qualidades, né? Ele não é um jogador de presença de área como é o Tiquinho, então criticá-lo seria até injusto. Enfim, a gente vê problemas nítidos no Santos, tá precisando contratar, tá precisando variar taticamente. O Caixinha tá pressionado no cargo. Eu tinha escutado dizer que se ontem não tivesse um resultado positivo, ele poderia ser mandado embora, não aconteceu. E ó, eu gosto de ressaltar, eu sou a favor de um trabalho que tenha tempo para as ideias darem certo. Mas me preocupa justamente porque o torcedor santista tá traumatizado, né? 2023 foi um ano que traumatizou muito o torcedor santista. E ao mesmo tempo que a gente fica em dúvida, trocar de técnico faz mal porque precisa de um projeto a longo prazo para as ideias serem implementadas, quanto tempo que a gente pode esperar para ver se dá certo para não ser tarde demais? Isso é algo que me preocupa. Eu não quero que o Santos perceba tarde demais que fez as escolhas erradas. Até porque, como eu disse, o planejamento foi feito tarde demais. Então, segunda rodada de Brasileirão, o Santos tem apenas 1 ponto, quase que ficou no 0, tá uma posição acima da zona de rebaixamento. Claro, aqui eu ainda nem vou falar sobre o que o Santos vai brigar ou não, tá muito no começo do campeonato, mas fico alerta. Diretoria, tem que abrir o olho, precisa reforçar, precisa recalcular a rota, precisa conversar com a comissão técnica, com o elenco, passar esse respaldo para todos eles, para que o trabalho seja feito. E, enfim, a gente torce sempre pro melhor. O Santos enfrenta o Fluminense na próxima rodada, que se você viu o jogo do Fluminense dessa rodada, percebeu que ainda é um time bagunçado, né? Acabou de chegar Renato Gaúcho, não sabemos como vai agir contra o Santos, mas a gente espera que o Santos se empenhe para pontuar fora de casa contra o Fluminense. Afinal, ficar ali no 1 ponto não tá nada bom pro Santos, nem pra moral do torcedor principalmente.
Bom, nação santista, se você gostou desse conteúdo, deixe o like, por favor. Eu quero que você comente aqui as suas opiniões pra gente debater sobre o Santos. Eu tô pensando em toda segunda-feira fazer uma live de manhã aqui no YouTube pra gente debater justamente a rodada. Se vocês gostam dessa ideia, escreve aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião. Claro, o canal é pensado em vocês. E principalmente não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque aqui o bagulho é o Santos.